Olá, galera esperta do Vem Aprender! Tudo bem aí? Estamos começando mais um dia de aulas. É novamente com muita alegria e conhecimento que daremos início a mais um dia letivo aqui pela tela da TV Educativa de Ponta Grossa. Mais uma vez, obrigada pela sua participação e da sua família. Esta parceria entre educação e comunidade é muito importante para o sucesso das crianças em seus estudos. Obrigada em nome de todos os profissionais da educação. Vamos lá! Agora é hora de estudar e aprender. Antes disso, vamos ver um pouquinho do que os nossos amigos estão fazendo em casa? Olha só estas imagens! Muito bem, pessoal! Obrigada pela sua participação. A dedicação de vocês faz tudo que os nossos CMEIs e escola estão fazendo valer a pena. Vocês são muito especiais. Parabéns! Pois chegou a hora de estudar. Estão preparados? Então, vamos começar! Você acompanha agora as aulas do segundo e do terceiro ano do ensino fundamental. Vamos lá? Vem aí, Ciências Humanas. Olá, crianças, tudo bem? Então vamos continuar nossa semana, né? Vocês lembram qual que é o tema da semana das nossas aulas? O trabalho, né? Então vamos lá. Então o tema, trabalho e profissões. E o nosso objetivo é reconhecer que algumas profissões modificaram ou desapareceram, dando lugar a outras. Como assim desapareceram? Sumiram? Eu já vou explicar isso para vocês, né? Então vamos lá pegar o caderninho, colocar o dia. Já estamos em dezembro, ó. Adoro essa data. Esse mês eu adoro. Dia 3 de dezembro de 2020, professora Andresa, tema da aula, trabalho e profissões. Então escrevam bem bonitinho, porque como a professora sempre fala, para ter aquele memorex, aqui ativar a memória de vocês quando vocês precisarem para fazer lá as atividades do site ou que a professora manda, vocês lembrarem lá da aula, qual aula que é que a atividade se refere. Então vamos ver lá, vamos lembrar, vamos fazer voltar aquela memória, vamos ativar. Então na outra aula a professora trabalhou por que as pessoas trabalham, né? E que é por meio do trabalho que o ser humano transforma a paisagem, cultiva alimentos e cria animais. Constrói moradias, cidades, estradas, pontes, produz ferramentas, utensílios, máquinas, entre outros, né? Então sempre tem que haver, infelizmente o trabalho sempre vai ter a ver essa mudança com a natureza, né? Essa paisagem. Também vimos, né, lá, escutamos a história, né, da contadora Patti, que nos mostrou, né, que o primeiro trabalho ali foi o quê? Foi o da pré-história, que era o homem da pré-história, que era aquele trabalho para sobrevivência. Depois nós vimos que a partir não se tornou mais só sobrevivência, nós queremos a comodidade, ser mais rápidos também para fazer as nossas comidas, né? E por último ali que nós estamos todos interligados com a tecnologia e o trabalho passou a ser sobrevivência,
comodidade e agilidade, né? Então nós estamos nessa fase da agilidade, que a gente quer coisas mais rápidas, que tudo seja mais rápido na nossa vida, né? E isso é um problema às vezes. E também vimos que tudo que o ser humano depende da natureza, pois é ela que fornece tudo o que ele necessita para sobreviver. Então, se a natureza nos fornece tudo que nós precisamos para sobreviver, por que será que a gente acaba desmatando, queimando, poluindo? Por que será? Será que se nós precisamos dela para sobreviver, por que será que a gente tem essas atitudes? Vão pensando aí também, que também na outra aula o nosso tema vai ser sobre isso. Então, pessoal, agora vamos ver então as formas de trabalho e profissão. Então, vamos ver lá. Então, a profissão aqui que nós temos, qual que é? A do motorista, né? E qual é o trabalho do motorista? O trabalho do motorista, então, o que é? É conduzir as pessoas de um lugar para o outro, né? E pode ser aí tanto o motorista de ônibus, nós temos motoristas de carros, de Uber, temos de caminhão, né? Então, o caminhão, ele também transporta mercadorias de um lugar para o outro, né? E aqui, qual é o trabalho aqui? Trabalho, é o do feirante, né? Que é onde que o feirante ele fica na feira, né? O feirante trabalha na feira. E qual é a profissão do feirante? Ele vende frutas, ele vende verduras e geralmente ele tem mais de uma profissão, porque ele mesmo é o agricultor, que ele acaba indo plantando, né? Colhendo e levando para vender lá. E aqui? Qual o trabalho que é? É o trabalho do carteiro, né? E eu gosto muito também, quando eu falo na questão do carteiro, para vocês lembrarem um pouquinho lá da história, lá quando a professora contou lá dos tropeiros, né? Porque os tropeiros, podemos dizer assim, que eles também tinham a profissão de carteiro, porque eles levavam a mensagem, levavam as cartas de um lugar para o outro, né? E a profissão do carteiro é essa, é de levar aqui a correspondência. Antes eles trabalhavam eles não entregavam essas correspondências a pé, né? Agora, na minha casa, por exemplo, eles já vão de moto ou usam até mesmo a bicicleta para entregar. E não só cartas, eles entregam também embalagens, né? De pequenos portes, os carteiros também fazem isso daqui. Então aí, pessoal, o que vocês estão vendo? Nós estamos vendo aí, né, o gari, né? Então a profissão dele é o gari. Qual é o trabalho dele? É de manter limpa as cidades, as ruas, a conservação da nossa cidade, né? Um trabalho muito joia e que a gente deve reconhecer todo dia e ajudando eles a não jogando papelzinho de bala, embalagens no chão. E aqui, conhecem? Qual que é a profissão? É o médico, né? E o que o médico ele faz? O médico ele cuida da nossa saúde, ou de uma forma preventiva, ou até mesmo quando a gente já está doente, né? Ele diagnostica e nos dá o remédio, né? E nessa época de pandemia, eles estão sendo muito requisitados, né? Então aqui são algumas formas de trabalho e profissão que a professora trouxe, mas existem várias outras que vocês conhecem aí na casa de vocês. E perguntem para o pai, perguntem para a mãe qual é o trabalho deles, qual é a profissão deles, para que tenho certeza que vocês vão fazer grandes descobertas aí na casa de vocês. E aqui, profissões que se modificaram e desapareceram. Só que antes da professora mostrar essas profissões, eu quero que vocês olhem lá na bancada da professora. E aí, conhecem esses objetos aqui? Estão lembrando lá da minha aula de fontes históricas? A professora trouxe alguns deles para nós mostrarmos aqui alguns trabalhos que se modificaram ou até mesmo que desapareceram. Então, vamos ver aqui. Quero que vocês olhem aqui. O que nós temos aqui? Um telefone, né? A professora não trouxe assim um telefone tão antigo, né? Que profissão será que tem a ver com o telefone?
Vamos ver lá no nosso painel? Ah, a telefonista. Só que a telefonista daquela foto ali, ela é bem diferente da profissão de telefonista que nós temos hoje. Por quê? A telefonista antes, ela era assim, como tinha muito poucos telefones nas cidades, a gente ligava para a telefonista, ela colocava o pluguezinho, você dizia, eu quero falar na casa 7. Ela ia lá no número 7, colocava lá e daí você tinha ligação liberada para aquela casa. Hoje, a modernidade que nós temos, até em muitos casos, quem é telefonista é um robô, que acaba ligando para a nossa casa e falando, né? Então vocês vejam, e muitas vezes a telefonista e a secretária acabam fazendo a mesma função. Certo? Agora, vamos olhar aqui. Lembram dessa máquina aqui que a professora trouxe, que é a máquina de datilografia? Olha, que ela virava, a gente colocava o papelzinho aqui e aqui a gente ia digitando. Vamos ver lá no nosso painel qual profissão? Ah, do datilógrafo. Será, pessoal, que existe ainda o datilógrafo? E se eu falar que agora nós temos os digitadores? Né? Então essa profissão aqui, ela foi, bem dizer, extinta, ela não existe mais. O que existe agora são os computadores, onde as pessoas digitam nos computadores, né? E é uma coisa mais rápida e como aqui, se errasse na máquina datilógrafa, o que acontecia? Você tinha que tirar todo o papel e ia para o lixo, não tinha como arrumar. Agora, com os computadores, você consegue digitar ela e você imprime, ou se errou, você arruma e vai. E além agora dos computadores, a gente consegue fazer essa digitação até mesmo no celular. Então, aqui o telefone também deu vez ao celular, que é muito usado, e a máquina datilógrafo também acabou dando vez ao celular, que a gente consegue fazer essa digitação no próprio celular também. Temos agora esse aqui. Vocês lembram? Eu falei o que era esse aqui. Esse aqui a professora trouxe, ele é um lampião. Por quê? Porque antigamente o lampião era muito usado. Agora não é, agora só é uma relíquia mesmo, é o que mesmo? Uma fonte histórica para contar o passado. Lembram lá da minha aula? E qual profissão será que está ligada com essa? Com o lampião? O acendedor de poste. Pense, gente, que antes nós não tínhamos luz elétrica, então a luz se acendia, vinha esse senhor que passava e acendendo os lampiões. Ele é um pouquinho diferente, a professora só trouxe esse aqui para vocês terem uma noção, né? Mas eles iam acendendo. Quando chegou a luz elétrica, a eletricidade, lembrando que a primeira praça a ter luz elétrica, que vocês lembram qual que eu falei? Praça Marechal Floriano Peixoto, né? Foi a primeira praça a ter luz elétrica. As ruas eram assim, com esses postes, e iam acender, o acendedor de lampião ia lá. Mas não era todas as ruas. Lá na vila mais distante, não tinha, era tudo no breu, né? Era tudo no escuro, então ficava mais no centro da cidade. E aqui, essa aqui é fácil. Essa aqui não é que não exista mais, ela só se modificou um pouquinho, né? Então é o fotógrafo. Como assim modificou, professora? É que antes você, para tirar uma foto, o que fazia? Se reunia toda a família, você chamava um fotógrafo para tirar uma foto, uma lembrança daquela família, porque era muito caro. Quando eu estava fazendo essa aula, minha mãe relatou assim, eu tenho uma foto de criança, ela tem 8 irmãos, né? E acabou que só ela, que é a filha mais velha, tem a foto. Então eles acharam que só iam ter um, né? Então vamos tirar desse, mas quando foi um dos outros, começou a ficar muito caro para tirar a foto. Hoje, como que nós tiramos fotos? Se eu quero tirar uma selfie, tiro pelo celular. A gente não chama um fotógrafo para ir na sua casa tirar foto. O fotógrafo, ele ficou para datas especiais, como formatura, casamento, aniversário de 1 ano, de 15 anos, que a gente contrata um fotógrafo. Senão, tira
pelo celular mesmo, né? Então, mais um instrumento, né, vamos dizer assim, que o celular acabou sendo utilizado também. E esse aqui, eu adoro esse aqui eu já mostrei para vocês, esse aqui vocês vão tirar de letra, né? Quem que é? A passadeira, olha lá, ela passando bem igualzinho esse ferrinho que a professora trouxe aqui para vocês, né? Então, também, não é que não exista mais, mas o que aconteceu? Ela foi se aprimorando. Agora não se usa, graças a Deus, esse ferro aqui, porque esse ferro aqui, judiação, né? Devia ser muito difícil. Mas o que? Geralmente, a passadeira agora são as empregadas domésticas, né? Que vêm na casa, acabam limpando a casa, lavando, passando. Mas antes tinha só as passadeiras. E a gente consegue entender por quê? Porque era muito sacrificoso, né, gente? Pense, isso daqui pesa e pesa bastante, né? Então, elas acabavam pegando as roupas, as trouxas de roupa, como chamavam, e acabavam levando para passar, né? Então aqui a professora trouxe algumas profissões para vocês entenderem, né, como que se deu essas modificações ou o porquê que até algumas profissões foram extintas, né, não existem mais. Agora, eu quero que vocês conheçam o André Vicente da Escola Sebastião e ele vai ter uma pergunta para vocês. Professora, você pode falar alguma profissão do antigamente? Posso sim, André, e não vou só falar, eu vou trazer uma entrevista da senhora Vera Gaide. Ela tinha uma leiteria, então ela que vai contar como que era essa profissão de antigamente. Vamos ver? Fui casada com Germano Gaide, quase 40 anos, e a gente começou com leiteria, que já era do tempo da minha sogra, mas só tinha leiteria, assim, tinham as estrebarias, mas não tinha vaca. Uhum. Então a gente começou lá no São José, perto do Campo do Palmeira. A gente com sacrifício foi comprando vaquinha, comprando umas vaquinhas, pondo leite, tirava leite e entregava no centro da cidade. Naquele tempo era no centro da cidade, porque a cidade era longe. Então não tinha casas, era só mais no centro. Há 50 anos para trás, pense. Uhum. Tinha só, ele entregava até naquela Vila Hilda, que daquilo já era de família entregar o leite lá, na Vila Hilda. Minha sogra trabalhou nessa Vila Hilda. Aí fomos lá, mas daí começou a ficar pequena, a cidade começou a crescer e a gente não podia ter as vacas. Tinha vaca que pulava cerca, incomodavam. Ali nós começamos a Tânia tudo do zero, fazer estrebaria, muito sacrifício. E muito sacrifício mesmo, ninguém calcula. E eu cansei de limpar a estrebaria, carrinhos, que não eram esses carrinhos que tem agora de ferro, com pneu. Era carrinho feito em casa, de madeira. Então você carregava o esterco ali e ia para o esterqueiro. Então aquela madeira inchava. Era muito pesado. Então se tirava leite com a mão. Então, e ele entregava também, continuou entregando daqui do Tânia no centro da cidade. Você vê a distância. De carroça. De carroça. De charrete, não é carroça. Charrete. Carroça ela é mais grande, a charrete é mais curtinha. Entregando de charrete. Daí fomos indo, compramos uma Kombi. Nossa Fidequinha. Compramos uma Kombi, né? Aí esta Kombi servia para carregar porco, carregar vaca, terneiro, leiteria se lavava e carregava os litros. Ele chegava já na hora do almoço, porque a gente levantava às 5:30 da manhã, isso era sagrado. Tirava o leite, coava o leite, enchia, ele saía. Aí a gente lavava os litros e tal, de tarde de novo. Geralmente à tarde o leite ia para os terneiros, porque a gente queria criar terneiro para aumentar as vacas.
uma vida de trabalho. Daí se plantava verdura, se vendia verdura, plantava milho pro gado e mudava pasto pro gado. Daí fomos indo, a gente já estava cansado, tinha bastante vaca naquela época, que a gente, graças a Deus, a gente foi progredindo, mas trabalhado. Aí nós compramos uma ordenhadeira. Daí, de repente, não podia mais entregar leite de litro. Foi proibido, os anos foram passando, então não se podia mais. A Batavo proibido. Então a gente fez uma banca na frente da chácara e um caminhão da Batavo vinha buscar. E nós tirávamos leite com a ordenhadeira. E o leite ia, eles lá qualificavam o leite e pagavam para nós, integral, tá? Não era tão trabalhado. E aí, né, pessoal, legal, né? Dá pra gente até imaginar como era difícil, né, nessa época, né, quanto era sacrificoso para eles, né. E uma parte que eu gosto bem legal, quando eles falam que eles eram ali na São José, e a São José ficava bem longe do centro da cidade, né, e agora vejam, bem dizer, centro da cidade, né, e que eles também entregavam leite aonde? Um patrimônio que eu adoro, na mansão Vila Hilda, né? Então eu quero agradecer muito a senhora Vera, né, que fez esse relato. E agora nós vamos sair um pouquinho do passado e vamos agora entrar na época atual, com as novas profissões. Eu tenho certeza que vocês sabem mais que a professora dessas novas profissões. Então, primeiro nós temos o influenciador digital, né? O que seria os influenciador digital? São os youtubers, né? Por que influenciador? Porque eles ensinam, eles influenciam em questão de maquiagem, questão de roupa, questão de comportamento. Então, por isso que eles são influenciador digital. Temos também os especialistas em links patrocinados. O que são esses links patrocinados? Vocês já experimentaram, vocês estão lá assistindo um videozinho e de repente entra uma propaganda? Ou vocês estão fazendo uma pesquisa lá sobre floricultura, de repente tem um link que se você clicar vai em outras propagandas de floricultura, onde que tem na cidade. Então são esses especialistas que colocam essas propagandas assim nos links que a gente está assistindo. Então por isso que são especialistas em links patrocinados. Temos também o desenvolvedor de aplicativos móveis. Qualquer joguinho que vocês forem baixar aí no celular de vocês, são eles que criaram. Então colocam, ou até mesmo no banco que a mãe utiliza, qualquer aplicativo do YouTuber, são eles que desenvolvem. E esse aqui que eu achei o máximo quando eu fui pesquisar, que eu nem sabia que existia isso, mas queria ser. Gestor de mídias sociais. O que é isso? Supondo lá que tem um artista muito famoso e ele não tem tempo de ficar alimentando a página dele, do Facebook, do Instagram. O que ele faz? Ele contrata um gestor de mídia social que vai estar colocando as fotos, as novidades dele no site. Chique, né? Muito joia, né? Bem legal. E que são as novas profissões? Vocês conseguiram notar a diferença de uma para outra, né? Como a tecnologia, lembram lá daquelas anteninhas lá quando a professora mostrou da agilidade? Então, essas são mais envolvidas com a tecnologia. E agora o André vai fazer uma outra pergunta para nós. Professora, agora você pode falar alguma profissão atual? Com uma profissão atual. E não vou falar uma, eu vou trazer duas youtubers que vão contar para vocês como que é essa profissão do youtuber. Então a primeira é a Quinta Misteriosa, a página dela, né? Então vamos ver o que ela vai nos contar. Oi, eu sou a Jaqueline Guerreiro e a minha profissão hoje é youtuber. Eu tenho um canal no YouTube com mais de 2 milhões de inscritos e esse é meu trabalho. Sobre a minha rotina de trabalho, antes da pandemia eu não tinha muito uma rotina, cada dia era diferente, cada semana era diferente, viajava muito. Então agora com a pandemia eu fico mais em casa e aí acabou que agora eu tenho um pouco mais de rotina, né? E basicamente o que eu faço todos os dias é gravar publicidades, gravar vídeos, fazer roteiros. Como eu disse, tem as publicidades, né? Então eu tenho trabalhos para entregar para as marcas, né? Que trabalham comigo. Então, às vezes vídeo, foto, stories,
enfim, N coisas, e aí eu tenho que fazer tudo isso. Eu leio muito também, eu trabalho muito com marcas que vendem livros, então eu leio muito, às vezes eu tenho que ler um livro inteiro para daí entregar esse trabalho para marca. Então basicamente minha rotina é essa, entre todas essas coisas, cada dia eu faço um pouquinho. E o que eu mais gosto do meu trabalho é o fato de simplesmente não ter uma rotina pré-estabelecida, por exemplo, de eu chegar no escritório, se eu trabalhasse no escritório, e fazer a mesma coisa todo dia. Na minha vida, basicamente, todo dia é um pouco diferente, então eu não tenho uma rotina assim 100% que é a mesma sempre. Eu também amo não ter chefe, né? Eu sou minha própria chefe, então eu faço as coisas no meu tempo, eu mesma monto os horários em que eu vou gravar, em que eu vou fazer tal coisa. Lógico que tem que ter uma organização para funcionar, mas eu mesma mando nessa organização, então essa parte também é bem legal. A parte mais difícil do meu trabalho é conseguir conciliar todas as coisas, que é trabalhar, entregar todas as publicidades, gravar vídeos, cuidar da minha casa, enfim, são muitas responsabilidades, eu sou só uma, então essa parte é um pouco difícil. Eu também sou conhecida por muitas pessoas, eu tenho muitos seguidores, então são muitas pessoas que você tem que tentar agradar com os vídeos, com o que você posta, e nem sempre você consegue, então você é muito julgado por muitas pessoas o tempo todo, é uma coisa também que não é muito legal, mas tem que aprender a lidar. Às vezes as pessoas podem ser bem más na internet e comentar coisas, falar coisas bem maldosas pra você, e você tem que saber filtrar e ver sempre o lado bom, tentar sempre ver o lado bom e deixar esse lado ruim um pouco mais de lado, porque não é fácil ouvir críticas o tempo todo. E porque eu trabalho com isso, foi uma coisa, assim, uma consequência, na verdade, porque eu comecei a fazer isso simplesmente por gostar, por ser um hobby. Então eu me formei, eu sou jornalista, e logo que eu me formei eu decidi focar 100% nisso, né, em ser uma influencer, em ter um canal no YouTube, fazer esse canal crescer, e aí deu certo. E eu amo o que eu faço, então hoje eu trabalho com isso. E aí, pessoal, gostaram, né? Então, essa foi uma. Agora nós vamos ver a outra youtuber, que a página dela é Creide Dai Lima. Então também, e lembrando, as duas, melhor, as três aqui que deram entrevista para nós, todas pontagrossense, né? Então são youtubers pontagrossense. Então procurem lá a página delas para nós também dar uma moralzinha pro povo pontagrossense, né? Então vamos lá. Oi, tudo bem? O meu nome é Daiane Cristina de Lima, mas eu sou conhecida como Creide nas redes sociais. A minha profissão é influencer digital, você já ouviu falar? Eu também sou maquiadora e também sou palestrante. O meu local de trabalho agora é no estúdio de gravação, tenho um escritório que eu administro a minha empresa, mas antes disso eu fazia tudo em casa, porque no começo a gente não tem recurso, então se a gente quer realmente ter essa profissão de influencer digital, tem que começar com o material que tem, e foi assim que eu comecei. A rotina do meu trabalho é uma rotina bem intensa. De manhã eu fico com as minhas crianças em casa, eu cuido da casa, faço almoço. Eu procuro ficar o máximo de tempo com as crianças, porque à tarde eu venho para o meu escritório e eu fico aqui durante muito tempo, que é onde eu crio os meus conteúdos, onde eu administro a minha empresa, onde eu crio muitas coisas. Então, geralmente eu começo a trabalhar 1h e lá pelas 8h eu estou voltando embora. É um trabalho que exige bastante dedicação diária, porque para alimentar conteúdo nas redes sociais precisa ter muita criatividade e fazer muitos conteúdos. O que eu mais gosto do meu trabalho é quando as minhas seguidoras me dizem o quanto eu fui assertiva naquele conteúdo que eu postei. Seja algo que fez as pessoas darem muita risada, seja algo que fez com que as pessoas se emocionassem. É muito importante saber que o teu trabalho está impactando vidas, ou seja, está transformando vidas, seja da forma que for, né? Plantando bem. Então, quando eu recebo uma mensagem lá falando: ai, Creide, teu vídeo me motivou, teu vídeo me fez dar muita risada, essa é a melhor parte do meu trabalho. A parte mais difícil do meu trabalho é que em algumas viagens eu preciso ficar longe da família. Isso dói um pouco o coração, mas a gente sabe que é pro bem deles, né? Mas isso é difícil mesmo. Eu trabalho com isso, eu vou contar pra vocês, porque é como se eu estivesse realizando um sonho de infância. Quando eu era criança eu queria ser artista, eu queria morar dentro da televisão, eu queria trabalhar junto com os Silvio Santos.
mas isso não aconteceu dessa forma. Mas Deus deu a oportunidade de me tornar Creide, uma influenciadora digital das redes sociais. Eu agarrei essa oportunidade com todas as forças, fiz o meu melhor, porque se a gente ficar parado, a gente não consegue realizar sonhos. E hoje eu sou uma artista, hoje eu sou conhecida nacionalmente, já fui em redes de TV e isso é encantador. Realizar esse sonho é maravilhoso e eu amo muito o que eu faço nas redes sociais. Eu acho que eu não trocaria por nada não, viu? Legal, né, pessoal? Viu? As duas ali, né, youtuber, elas destacam bem o que? A dedicação e o estudo, né? Então, para você ser um youtuber, vocês têm que ter isso em mente. Dedicação, estudo, saber falar bem, se expressar bem, né? Então, eu queria agradecer as meninas, né, por estarem compartilhando um pouquinho, né, da história delas aqui com nós. Agora, vai ter uma parte chata, mas não é tão chata. Eu só vou explicar a atividade que vai estar no site lá, os que as professoras vão colocar para vocês. Então, vocês vão ter que fazer uma entrevista com uma pessoa da família ou alguém próximo. O que vocês vão perguntar? Qual é o nome da pessoa de quem você está entrevistando? Qual é a sua profissão? E como é a rotina do seu trabalho? O segundo ano, que talvez sinta um pouquinho mais de dificuldade para estar escrevendo as respostas, pode pegar a folhinha, entrega para a pessoa e ela preenche e daí vocês leem o que escreveu. Tá certo, pessoal? Então vamos ver se nós conseguimos atingir os nossos objetivos dessa aula? Nosso objetivo, né? Foi só um objetivo. Então, reconhecer que algumas profissões desapareceram e deram lugar a outras. Eu acho que ficou bem evidente isso, né? Quando a professora mostrou ali a banca para vocês, com as youtubers, né? Que é a modificação, com a entrevista da senhora Vera, que foi um doce para nós, né? Então, eu acho que ficou bem certinho esse objetivo, né? Então, vamos colocar um Vzinho lá que nós conseguimos atingir. Um beijo. Amanhã nós se encontramos, né? Então, até amanhã, pessoal. Tchau, tchau. Vem aí, Ciências da Natureza. Fala, galera! Agora é hora de Ciências na Tela. E aí, galerinha do segundo e do terceiro ano, legal estar aqui com vocês novamente. E aí, vamos aprender mais ciências hoje? Sim? Ótimo! Mas lembra o que a gente precisa saber antes de aprender ciências? As 3 palavrinhas fundamentais para sermos bons cientistas. Então, se liga na telinha! Muito bem! Palavrinhas lembradas, fresquinhas na nossa memória. Então agora é hora da gente relembrar o que nós aprendemos na aula passada com a professora Kelly. Vocês lembram o que ela nos ensinou? Eu lembro. Ela nos ensinou sobre alimentação saudável, que nós devemos ter uma alimentação saudável para que possamos ter qualidade de vida, ou seja, para que possamos fazer as tarefas do dia a dia com muita vitalidade, força e energia. Mostrou também os alimentos que são saudáveis e que nós devemos consumir. E hoje nós vamos continuar com esse assunto. E para continuarmos com esse assunto, nós precisamos ver o objetivo da aula de hoje. Olha só! Identificar uma alimentação saudável, bem como adquirir hábitos saudáveis por meio de uma alimentação balanceada. Assim como reconhecer a importância do armazenamento dos alimentos. Nossa, alimentação saudável, balanceada. E aí, o que significa, professora? Hoje a gente vai descobrir juntos. Mas antes de descobrir,
eu resolvi fazer uma perguntinha para a galerinha da escola Minervina sobre esse assunto e eu quero fazer agora para você também. Então, se liga qual é a perguntinha que eu tenho para você hoje. Vimos que os alimentos dão energia para nosso corpo e que precisamos ter uma alimentação saudável. Mas você sabe o que é uma alimentação saudável? E aí, você de casa, sabe o que é uma alimentação saudável? Está se alimentando saudavelmente? Olha só o que o pessoal da Escola Minervina respondeu sobre isso. O Everson falou que a alimentação saudável é comer muitas frutas, saladas, legumes e tomar bastante água. A Jéssica disse que a alimentação saudável é fruta, verdura e salada, arroz e feijão também. E o João Antônio falou que a alimentação saudável é quando comemos frutas e verduras. E aí, o que você acha da resposta deles? Tem a ver com a sua resposta? Será que acertaram? E você faz uma alimentação assim? Será que é importante? Tudo isso a gente vai ver agora. Então, vem aqui comigo. Olha só, uma alimentação saudável é muito importante para nós nos desenvolvermos bem. E principalmente você que é criança e está em fase de crescimento. Ela permite que o nosso corpo fique imune até mesmo de doenças, pois fica com a imunidade alta. Lembra que a imunidade? Proteção do corpo. Permite que a gente se desenvolva, mas para isso a gente tem que consumir as vitaminas, sais minerais adequados. Mas como eu vou saber o que é adequado? Então se liga só, existe algo fundamental chamado pirâmide alimentar. Pirâmide alimentar. Pirâmide eu já vi em matemática. Sim, tem a ver com a matemática. Vem aqui no quadro comigo que eu vou explicar para você o esquema da pirâmide. Olha só, a pirâmide ela tem uma base maior e ela vai afunilando, ou seja, ela vai diminuindo até chegar ao seu extremo superior, ou seja, ao seu topo. E é aí, com base nos espaços que nós temos nessa pirâmide, que nós devemos fazer a nossa alimentação. Essa pirâmide é dividida por categorias de alimento. E a base da pirâmide, ou seja, a parte de baixo, que é a parte maior, é a parte fundamental, é a base da nossa alimentação. E você sabe qual é o nome dessa base da nossa alimentação? Quais são os tipos de alimentos que nós devemos nos alimentar? Olha só, é o grupo 1, o grupo dos carboidratos. Uau, carboidratos, eu nunca ouvi falar sobre isso. São coisas que a gente consome diariamente, mas com esse nome a gente não entende muito bem. Mas olha só, como você sabe o que são os carboidratos? Milho, pães, biscoitos e massas. Resumindo para vocês, carboidrato é tudo aquilo que vai farinha de trigo, entenderam? A farinha de trigo, ela é muito rica em carboidrato, então os pães são feitos de farinha de trigo, né? A maioria das massas são feitas de farinha de trigo. Então, o carboidrato tem que ser a base da nossa pirâmide. Por isso que aqui é a parte maior. Mas nós não podemos nos alimentar somente de carboidrato. A maior parte tem que ser ele. Nós temos um segundo grupo importante também. Olha só. É o grupo 2, o grupo das verduras e
legumes. E aí, você gosta de verduras e legumes? Come ou foge delas? Vamos ver o que nós temos? Nós temos pimentão, nós temos brócolis, nós temos cenoura e também temos pepino. E aí, você gosta desse tipo de alimento? E deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabe a diferença de verduras e legumes? Não? Então se liga que eu vou te explicar agora. Verdura vem da palavra, lembra a palavra? Verde. Ou seja, tudo que é verde, ou seja, que é folhoso, tem folhas, a gente chama de verdura. Como, por exemplo, o brócolis. E tudo que tem uma outra parte, que aqui no caso da cenoura, no caso da beterraba, são legumes. Entenderam essa diferença? Verdura, folhosos, que são verdes, e legumes, esses outros tipos de hortaliças que a gente consome geralmente quando a gente faz alimentação salgada, né? Utiliza o sal. E nós também temos um outro grupo que faz parte desta parte da pirâmide. Olha só, se vocês conhecem, o grupo das frutas. As frutas são muito importantes para nós. Vamos colocá-las aqui então. Banana, pera, laranja e maçã. Temos outras frutas também, como melancia, como abacate, né? Uva, várias outras frutas. Olha aqui na minha pirâmide. Vocês perceberam que eu tenho esta parte aqui dividida entre legumes e verduras do grupo 2 e frutas, ou seja, a professora tem que balancear aqui, porque os legumes e as verduras, eles são ricos em vitaminas e em fibras, e as frutas são ricas em frutose, é uma espécie de o açúcar da fruta. Então eu não posso só ficar comendo fruta também, ou então só comer verduras e legumes. Eu preciso balancear, ou seja, equilibrar, como se fosse uma balança. Temos também o grupo 3, o grupo 4, desculpa, que é o grupo dos leites e derivados. O que seria derivados? É o que vem do leite. E quais são os alimentos que pertencem a esse grupo? O leite, iogurte e o queijo. Sim, o queijo é feito de leite. Esses produtos aqui nós também devemos consumir na nossa alimentação. Eles são muito importantes porque eles nos fornecem o cálcio. E por que o cálcio é importante? Porque ele ajuda no fortalecimento dos nossos ossos. Viram como cada uma dessas categorias, desses grupos, são importantes para nós termos todos os nutrientes, vitaminas que nós precisamos? Então vamos para o próximo grupo, o grupo 5. O grupo 5 pertencem carnes e ovos. Sim, olha só. Nós temos a carne vermelha, nós temos os ovos, que se pode fazer de várias formas, nós temos carne de frango e temos também peixe. Esse grupo é muito importante porque ele nos fornece proteína. A proteína nos ajuda a ficarmos fortes, né, e saudáveis. E junto com essa parte da pirâmide, nós também temos o grupo 6, que são o grupo, que é o grupo das leguminosas e oleaginosas. Nossa, professora, leguminosas, oleaginosas.
Presta atenção na palavra. Leguminosas, alguns legumes, como por exemplo, aqui eu tenho feijões verdes em lata. Já ouviram falar? Temos também castanhas e temos também um outro tipo, né, de oleaginosas. E por que oleaginosas? Óleo. Elas são muito oleosas, ou seja, tem muito óleo natural. Por isso, não pode ser consumida em grande quantidade. Observem que essa parte aqui da pirâmide foi dividida em 3 grupos, ou seja, um pouquinho de cada eu devo consumir na minha alimentação diária. E agora vamos para o topo da pirâmide, onde é menor ainda e nós não devemos consumir em grande quantidade. O topo da pirâmide, ele é dividido pelo grupo 7 de óleos e gorduras, como por exemplo, o óleo de cozinha, o azeite e manteiga. Olha o espaço pequeno que eu tenho aqui, ou seja, eu não posso consumir muito, porque eles são muito ricos em óleo e em gordura e podem fazer mal para a nossa saúde se consumirmos na maneira errada, ou seja, demais. E a outra parte do topo da pirâmide, que a professora vai deixar bem aqui em cima para você ficar ligadinho e não abusar, são os açúcares, os doces, que são as coisas mais tentadoras que tem no mundo. Balas, sorvetes, pirulitos, chocolates. É bom? Sim, é bom. Pode comer? Pode comer, mas não pode comer muito. Tem que comer com moderação. Por quê? Porque eles são ricos em açúcares e podem fazer muito mal para a nossa saúde. E aqui está a pirâmide alimentar. Então, para nós entendermos a pirâmide alimentar, é só nós vermos a quantidade de proporção, ou seja, que espaço cada grupo de alimento está pertencendo. Os carboidratos, né, que geralmente são massas, está ocupando um pedaço maior. Ou seja, nós temos que ter a base da nossa alimentação rica em carboidrato. Aqui, o grupo 2 de verduras e legumes e o grupo 3 tem a mesma proporção, porém ela é dividida. Eu tenho que balancear esses dois. Já o grupo 4, 5 e 6 é dividido na mesma proporção, porém em 3 partes. Ou seja, preciso também fazer o equilíbrio para que não prejudique a minha saúde. E o último grupo, que uma das partes é a mais gostosa, nós temos que ter muito mais cuidado. Podemos consumir? Sim, porém com moderação. E aí, entenderam a pirâmide alimentar? Ótimo! E agora eu tenho uma experiência para vocês, com base na pirâmide alimentar. Eu trouxe para vocês 2 figurinhas bem interessantes. Olha aqui. Eu tenho uma menina e um menino. E hoje eu resolvi perguntar para eles o que eles querem comer. Será que eles vão se alimentar saudavelmente? Vamos perguntar então? Vamos perguntar para essa minha amiguinha aqui. O que ela quer comer? Eu vou olhar aqui, eu acho que ela quer uma fatia de pão, que é do grupo dos carboidratos, ok. Ela quer uma maçã, ótimo, de sobremesa. Ela quer brócolis, é saudável. Ela quer também uma carne. E sim, ela quer de sobremesa uma rosquinha. Vocês conseguiram perceber que eu peguei um alimento de cada grupo? Então agora vamos dar para ela comer.
Ótimo, mocinha. E esse rapazinho aqui? Ele tá me falando que ele quer comer só besteira. Será que a gente dá para ele? Vamos tentar. Então, sabe o que ele quer? Um pratão de macarronada. Frutas? Legumes e verduras? Também não. Ele quer ovo frito com muito óleo junto. E ele quer também a bala, ele quer o bolo, ele quer o sorvete. E ele não quis nem saber de tomar leite ou um iogurte. Menino, será que vai dar certo essa sua alimentação? Você pegou somente de um grupo? Então, vamos dar para ele comer. Come então. Meu Deus! O que está acontecendo? Vocês estão conseguindo ver? Ele está passando mal. Olha só, eu acho que ele vai vomitar. Que horror! Por que será que aconteceu isso? Você sabe? Sabe, né? Lembra da pirâmide? Quando nós escolhemos os alimentos da menina, nós fizemos uma alimentação equilibrada. Pegamos um pouco de cada grupo e até um doce ela pôde comer. Agora, o menino aqui só pegou de grupos que não pode ser consumido com grandes quantidades. E olha no que deu. Passou mal. Você entendeu então qual a importância da alimentação saudável? Tá, eu falo. Isso foi um truque. E você sabe como isso aconteceu? Deixa eu explicar para você. Só que eu fiz isso para você perceber que é muito importante você ter uma alimentação saudável. Na verdade, a professora fez uma reação química. Eu utilizei vinagre e bicarbonato de sódio. O vinagre e o bicarbonato de sódio, quando eles entram em contato, eles produzem bolhas de gás carbônico, por isso que faz com que ferva. E deu o efeito que eu fiz ali do menino vomitando. Olha só. É isso que acontece. A mistura do bicarbonato com o vinagre forma gás carbônico. E através das bolhas, ele sai e faz esse efeito aí. Mas, enfim, só foi para você perceber que a nossa alimentação tem que ser equilibrada e tem que ser saudável. Se quiser, faz esse truque aí na sua casa também. É simples, vinagre e bicarbonato de sódio. Só cuida que faz bagunça, ok? Muito bem, a gente já entendeu, professora, sobre a pirâmide, sobre que os alimentos devem ser consumidos de forma equilibrada, sobre os grupos que nós temos na nossa pirâmide alimentar. Mas e para eu fazer uma alimentação equilibrada? Nós temos algumas regrinhas que, se você seguir, você vai se dar bem. Olha só, para uma alimentação saudável, eu tenho 4 fatores fundamentais. O primeiro, a nossa alimentação tem que ter muita variedade, ou seja, um pouco de cada um dos componentes da pirâmide. Lembrando sempre que a prioridade é para o grupo que está na base, ok? E assim seguindo até o topo. Pode perceber que o topo é menor e a base aqui é maior, ok? A segunda regrinha para você ter uma alimentação saudável é a quantidade. Como assim, professora? Eu sei que eu devo comer bastante e tá tudo bem. Não, você precisa de variedade,
vários tipos de alimento, eles costumam dizer que quanto mais colorido o prato, mais saudável ele é. Então, você também precisa de quantidade, a quantidade adequada para você se sentir satisfeito. E também não pode ser somente doces, uma quantidade de doces ou somente uma quantidade de carboidratos. Até mesmo muito carboidrato, que faz parte da base da nossa pirâmide, faz mal, ok? Próxima regrinha, equilíbrio. Uma palavrinha tem a ver com a outra. Na sua alimentação equilibrada, você evita problemas maiores, como por exemplo, desnutrição. Se você comer somente um componente da nossa pirâmide alimentar, você pode ficar fraquinho, desnutrido e muito doente. E outro probleminha também, a obesidade, ou seja, estar acima do peso, que faz muito mal para a saúde também e não deixa a gente fazer as coisas do dia a dia com mais mobilidade. Então, uma alimentação adequada, uma vida saudável. E a nossa última regrinha é a segurança. Segurança e alimentação, sim, tem tudo a ver. Quando você for consumir os produtos, você deve tomar muito cuidado, lavá-los bem, higienizá-los. Você também não pode pegar produtos e consumir se eles estiverem vencidos, colocá-los no lugar correto, né? Produtos que são refrigerados têm que estar na geladeira para que você possa consumi-los fresco e não cause um dano na sua saúde, porque ao invés daí do alimento fazer bem, ele pode te dar uma dor de barriga, entenderam? Então assim, a alimentação equilibrada é o que nos faz termos uma vida saudável. E agora você já sabe como fazer isso. Já expliquei para vocês, já fizemos a experiência. Então vamos ver se aquela galerinha lá estava certa quando eles falaram sobre a alimentação saudável? Vamos, então se liga na telinha. Nós vimos que os alimentos dão energia para nosso corpo e que a alimentação que é bom termos uma alimentação saudável. E você sabe o que é uma alimentação saudável? Vamos ver a galerinha? Sim, a alimentação saudável é tudo o que eles falaram, mas nós não podemos esquecer que nós temos que ter o equilíbrio, uma alimentação equilibrada. Não podemos só comer frutas, ou então só comer legumes, ou então só comer verduras. Temos que lembrar da pirâmide alimentar e nos alimentarmos com todos os tipos de alimento da forma que a pirâmide nos diz. Outra coisinha, lembra que eu falei? Quanto mais colorido o prato, mais saudável ele fica. Mas não é colorido de doces não, hein? É colorido de alimentos que tem aquela cor. Ótimo? Então, galerinha da Escola Minervina, de parabéns. E você aí de casa, está de parabéns? Sim, ótimo. Se não tiver, tá na hora de você ter uma alimentação saudável e falar para toda a sua família seguir isso também. Então, agora, vamos ver se a gente alcançou o objetivo de hoje? O objetivo de hoje era identificar uma alimentação saudável, ok? Ok. Adquirir hábitos saudáveis por meio de uma alimentação balanceada, ok? Ótimo! Assim como reconhecer a importância do armazenamento dos alimentos, ou seja, como devemos guardá-los para eles não estragarem. Eu acho que a nossa aula de hoje deu certo, vocês não acham? Ainda não. Sabe o que a gente tem que fazer? Tarefinha. Então se liga só na tarefinha de hoje. A nossa tarefinha para a galerinha do segundo ano é ligar os pontos e descobrir qual é o alimento e escrever o nome dele nos lugares corretos. Tem também ali ao lado, você vai escrever o que é fruta, legume e carboidrato. Lembrando que o carboidrato é massa. E a atividade número 2, você vai escrever uma frase falando da importância da alimentação saudável.
Você sabe, hein? Então faz a tarefinha lá, segundo ano, que com certeza vocês vão arrebentar. E o terceiro ano? Não tá livre, não. Olha aí, tarefinha do terceiro ano. Vai encontrar os nomes dos 6 alimentos no caça-palavras. Ali estão as imagens dos alimentos e vai encontrar o nome deles ali no caça-palavras. Temos mais? Sim. Número 2. Agora escreva as palavras que você encontrou. E o número 3. Dos alimentos que você encontrou, qual deve ser consumido de maneira moderada? O que é moderada? Vamos devagar, ok? Galerinha, nossa aula de hoje acabou. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Amanhã nós temos encontro marcado no Ciências na Tela comigo e todos os dias no Vem Aprender. Até mais, galerinha! Vem aí, arte! Olá, alunos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma aulinha de arte do nosso Vem Aprender. Para quem não me conhece, eu sou o professor Anderson da Escola Fariz e hoje o professor preparou uma aulinha bem legal para os senhores, certo? Vamos trabalhar aqui na nossa telinha uma aulinha, a parte da teoria e depois, logo em seguida, nós vamos para a prática na nossa bancada. Tranquilo? O nosso tema de hoje é um tema bem tranquilo, bem suave, é mais para vocês descobrir um pouquinho da teoria, o que acontece ao torno dos senhores e na sequência nós vamos para a prática. Tranquilo? Vamos nessa? Então vamos para a nossa telinha. Então o tema de hoje que nós vamos trabalhar é escultura. Alguém já viu alguma escultura assim, aí ponta grossa? Quando você sai com a mãe, vai no mercado, quando você sai, dá uma passeada aí pelo centro da cidade, é bom vocês observarem muito que tem muita coisa rica aí na cidade, beleza? Então vamos para a próxima? Então os nossos objetivos da nossa aula de hoje, quais são? Primeiro, conhecer o que é escultura, certo? O conceito, observar exemplos de esculturas e produzir uma escultura com materiais alternativos, que é o que o professor falou. Vamos trabalhar a teoria e logo em seguida nós vamos para a prática. Agora nós vamos trabalhar o nosso conceito de escultura. O que é escultura? Considerado uma arte clássica, a escultura é uma técnica de representar objetos, seres e coisas através da reprodução de formas. Aí o professor colocou uma frase aqui embaixo de um artista renomado em questão mundial, que é o nosso amigo Michelangelo, e ele fala assim: como faço uma escultura? Simplesmente retiro do bloco de mármore tudo que não é necessário. Legal? Gostaram? Bonita, né, a frase, né? A principal característica, certo, de uma escultura é a tridimensionalidade. Vamos observar alguns exemplos de escultura. Esse nome aqui está grifado porque eu tenho certeza que já surgiu um pontinho de interrogação na cabeça dos nossos queridos aluninhos aí, certo? O que vem a ser tridimensionalidade? O professor vai explicar para vocês assim, bem a base. São 3 etapas: altura, largura e profundidade. Se a gente for aprofundar agora, o que não vai acontecer? Nós vamos passar lá para a aula de matemática. Então, para vocês saberem na aula de arte, isso aí já está louco de bom. Vamos para a próxima? Então aqui o professor trouxe algumas imagens de algumas esculturas e alguns trabalhos, né, que foram feitos em diferentes espaços e meios físicos. O primeiro trabalho ali é na areia, na praia, onde vocês vão ocupar no final de semana ou nas férias, coisa e tal. Aí você encontra sempre. Rio de Janeiro, São Paulo tem muito isso, certo? Aqui no Paraná tem também, mas é de um jeito diferente já. Eles trabalham mais com a área da madeira, certo? Então ali é Iemanjá, né, que eles fizeram na areia. A segunda imagem é uma pessoa muito rica em trabalhos com ferro, né? Eles pegou ali parafuso, porca, pegou um rolamento e fez uma moto. O terceiro, que está mostrando aqui, é em madeira, Nosso Senhor Jesus Cristo, né? A quarta aqui é em mármore. Isso aqui é uma longa história, é um trabalho mais difícil, mais minucioso, se dedica muito tempo de estudo, certo? No dia a dia, e leva anos para você conseguir chegar a esse produto final. E nessa quarta figurinha que nós estamos mostrando aqui é um museu de cera, que você vai encontrar onde? Na França. O nome do museu de lá é um pouquinho difícil de falar, então o professor só prefere deixar para vocês que é lá na França que acontece isso, aqui no Brasil também. Mas o forte mesmo do Museu de Cera
acontece lá. E o quarto é o mármore, né, que é o peixe, né, representado, né, por esse tipo de material. Vamos para a próxima? Então agora nós vamos praticar, vamos trabalhar um pouquinho o nosso aprender brincando, tá? Com o concreto, tranquilo? Mas eu quero que vocês prestem bem atenção nessa imagem, que é uma escultura em homenagem aos tropeiros aqui de Ponta Grossa, que ele fica ali bem pertinho do supermercado Tozeto. Para quem já foi fazer uma comprinha com a mãe, com o pai ali, passa às vezes meio desapercebido, e é importante vocês perceberem o que acontece e o que aparece ao entorno de você, pessoa, tá? Tranquilo? Então esse aqui é uma escultura em homenagem aos pioneiros que desbravaram e desenvolveram de um jeito diferente a nossa cidade, num todo. Então agora nós vamos direto para a bancada e vamos trabalhar com material concreto, tranquilo? Então, moçada, agora é o momento que os alunos mais gostam, né, da área de arte. É o nosso momento do aprender brincando. Então hoje o professor trouxe aqui na bancada para que vocês possam acompanhar também um trabalho que é mais próximo da criança, certo? Que é você pegar e desenvolver a arte no material concreto. E o professor trabalha muito com material reciclável, certo? Então aqui do nosso lado direito aqui, o professor trouxe uma arte que foi feita, que é uma boneca africana, certo? Aí o professor também trouxe aqui um aviãozinho, né, feito de madeira, que também é escultura, né, propriamente dita, para criança, que é o caso que nós estamos trabalhando aqui com crianças do 2º e do 3º ano, né? Aqui também é uma parte de gesso, né? Uma mini gesso. Aí tem a africaninha aqui também, que é feita de barro. E a parte do brinquedo mesmo, que é feito com plástico, né? São esculturas diretamente ligadas à parte da educação infantil, propriamente dita para criança. E do nosso lado esquerdo aqui, o professor preparou a bancada para nós trabalharmos com material concreto. Então o professor organizou aqui o material que nós vamos usar, certo? Para o nosso trabalho de hoje, e o material que nós vamos usar para confeccionar o quê? A nossa mini escultura, que é esses aviãozinhos aqui que está do lado direito, tá? É o trabalho que nós vamos fazer hoje. Difícil, professor? Não é difícil. Só acompanhem bem legalzinho o trabalho com o professor, que é rapidinho de fazer, beleza? Vamos lá então. Então, primeiro o material que nós vamos usar grampo de roupa, tá? Nós vamos usar palito de sorvete, retalhos de EVA, certo? Lápis borracha, uma caneta, tá? Um alicate, tesoura, é o material que vocês vão usar. Tampinha, que é importante, que vocês vão precisar usar, tá? Um durex, alguma coisa e tal. E é isso, não tem segredo. Tudo baratinho, tudo coisa fácil que vocês devem ter em casa, que se não tem nem em casa, é um material que a escola, né, disponibiliza para o aluno. Então vamos lá? Então vamos começar a aula montando um aviãozinho, tá? Então é o seguinte, vocês vão precisar de um grampo assim, ó, tá? Tranquilo? Um grampinho de roupa. Vocês vão tirar essa parte do arame. Tirou a parte do arame com o alicate, né? Tá? Tirou. Tranquilo? O que vocês vão fazer? Vão deixar de lado ele. Ele vai ficar assim, ó. Tranquilo? Vai ficar assim, ó. Sem o arame. Aí o que vocês vão fazer? Vão passar cola por dentro dele e vão colar um junto com o outro. Tá? Deixei de lado, professor. E agora? Tá? Essa parte do grampo nós já fizemos. Vou deixar do ladinho aqui para não atrapalhar a gente aqui no trabalho. Aí nós vamos pro palito de sorvete. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar as asas dianteiras do avião, tá? Então nós vamos usar uma cola, tá? E 2 palitinhos de sorvete. Então vamos lá? Vamos começar a confecção do nosso avião. Deixamos de lado aqui. Colinha. Uma colinha rápida, né, para colar rapidinho, colinha. Colamos a outra parte, asa traseira, dianteira aqui, tá tudo certinho. Beleza aí, ó. Tranquilo? Difícil? Não, né? Primeira parte do avião a gente já foi feita. Tranquilo? Agora o que nós vamos fazer? Agora nós vamos fazer o seguinte, agora nós vamos fazer as asas traseiras do avião. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse material de EVA picado aqui, ó, e vamos desenhar nela as asas traseiras, certo? Vou deixar do ladinho aqui, ó. Como é que vai funcionar? Assim, ó. Vai lá, desce. Pode ser com caneta ou com lápis, certo? Desenhou uma, você vai desenhar a segunda igual. E a terceira. Tá? Primeira, segunda, terceira. Desenhou, aí você vai pegar o quê? Vai pegar a tesoura, do ladinho,
Cortou, certo? O materialzinho tá assim, ó. Tranquilo? Agora você vai recortar. Como é que ela vai ficar, professor? Ela vai ficar assim, ó. 1, 2, 3. Tá ok? Agora nós vamos colar as asas traseiras do avião. Vamos lá? Colinha. Colinha na traseira. Sopra um pouquinho para secar rápido. Beleza. Vamos para a lateralzinha. Certo? Agora vamos para outra. Tá aí. Tranquilo? Quase finalizado o nosso avião. O que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos fazer a hélice do avião. Tranquilo? É um pouquinho mais difícil. O que nós vamos fazer? Vamos pegar mais um pedacinho de EVA, né, do retalho de EVA, e vamos desenhar mais uma vez a hélice do avião. Também não é difícil de fazer. Para vocês terem uma base, é assim, ó. Você vai levar lá. Certo? Vai levar aqui. Você vai desenhar praticamente um U para lá, um U para cá, certo? E vai desenhar um para cá. Ó. Tranquilo? Vai ficar praticamente quase parecido com uma flor, quase. Aí o que você vai fazer? Pega a tesoura, retorna e cola. Faz uns cortinhos legal em volta, tá? Dá uma olhadinha aqui, ó, que o professor vai fazer. Detalhe, você não vira tesoura, você vira o material, para ele ficar redondinho. Se você virar o material, a tesoura, ela vai ficar quadrada, tá? Recortou, como é que vai ficar, professor? O senhor vai deixar de lado aqui e mostrar para vocês o produto final. Ela vai ficar assim, ó. Tá? Olha o jeito que tá ficando o material. Tranquilo? Beleza? Agora nós vamos colar, tá? A hélice. Vamos lá. Tranquilo. Olha nosso aviãozinho. Quase pronto. O professor vai começar. Legal? Tranquilo? Agora nós vamos colar um pininho de centro que dá sustentação na hélice do avião. Também, recortou, ele tá aqui, ó. O pininho já tá pronto aqui, ó. Tá? Essa parte aqui. Beleza? Então agora nós vamos pro pininho. Colinha. Pininho. Tá. O que falta, professor? O que tá faltando no aviãozinho? Agora nós vamos fazer as rodinhas do avião. As rodinhas dianteira e a rodinha traseira. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Também vamos pegar o material, né? Os recortes de EVA. Por que o professor pediu para vocês uma tampinha? Certo? Nós vamos usar essa tampinha para a gente fazer, ó, o redondinho das rodinhas. Vai pegar de volta a canetinha, certo? Deixar do lado. Ó, desenhou. Você vai fazer 8 pecinhas. Pode ser tudo colorido, certo? 8 pecinhas. Igual o professor está fazendo aqui, ó. Circulou, desenhou. 8 pecinhas dessa, tá? Pode ser de qualquer cor. Pode ser com outro material, não tem necessidade de ser EVA. Daí o que você vai fazer? O material, o produto final vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, 4, tá? Recortou com a tesourinha em volta, né? Recortou em volta, ela vai ficar assim. Então nós vamos fazer 8. Ó, o material tá prontinho aqui que o professor já trouxe. Tranquilo? 8. Agora nós vamos colar 4 em sequência uma da outra, tá certo? Vamos lá. Aqui. Aqui.
Tranquilo? Tudo certo por enquanto? Lembrando que tem que ser uma cola rápida, moçada. Certo? Para dar maior fixação com mais rapidez no avião. Vai ficar assim, ó. 4 aqui, deixa do ladinho. Agora nós vamos fixar as outras 4 uma sobre a outra. Tranquilo? 4, 2, 3, 4. Tá? Aqui está as rodinhas traseiras, dianteira do avião, já está preparado. Agora nós vamos para a traseira, que é o mesmo processo dessas duas que nós fizemos, que é as dianteiras, e vai ficar assim, ó. Tá? Materialzinho preparado já também pelo professor. Tá? Agora só colocar uma sobre a outra. Aqui. Aqui. E aqui. Tá? Vamos finalizar o nosso aviãozinho agora? Vou pegar a parte do materialzinho concreto mais uma vez também. Agora nós vamos colar a rodinha do avião. Vamos para a próxima. Rodinha traseira, certo? Tá aí, finalizado o nosso aviãozinho, né? Nosso aprender brincando. Legal? Ficou joia? Tranquilo? Beleza? Difícil? Não é. Precisa um pouquinho de habilidade, né? Que eu sei que vocês aí de casa têm. E na escola você desenvolver um pouquinho mais a habilidade, a coordenação motora fina, que precisa muito disso. Então, antes da gente finalizar nossas aulas, o que eu preciso saber, né? Se nós conseguimos atingir os nossos objetivos das nossas aulas de hoje, tá? Então, o primeiro objetivo, conhecendo o conceito da escultura, tá? Ou de escultura, conseguimos atingir esse objetivo? Sim. Tranquilo? Segundo, observamos exemplos de escultura? Também. Produzimos uma escultura? Sim. No material concreto aqui, nós fizemos uma esculturinha de madeira, numa faixa etária que seja para criança, que é o nosso aviãozinho. Tranquilo? Tudo certo? Então, eu queria agradecer, mandar um abraço para todos. Obrigado por estar apreciando o trabalho de arte, né, nesse nosso Vem Aprender. E até uma próxima oportunidade. Valeu, um abraço, beijo no coração de todos. Beleza, pessoal? Chegamos ao final de mais um dia de aulas e muito conhecimento. Nosso ano letivo continua até o fim. Estamos vencendo juntos essa pandemia. Esse coronavírus não pode nos impedir de estudar. Por isso, continue se dedicando nas suas atividades. Agora, um recado para as famílias. Neste mês de novembro, os CMEIs e as escolas municipais estão recebendo os cadastros de novos alunos. Verifique sobre possíveis transferências para outras unidades e procure a alternativa mais próxima da sua casa. Para quem já está matriculado e vai permanecer na mesma escola ou CMEI, basta responder o contato da equipe gestora de onde o aluno estuda e seguir as orientações. Para ver de novo este programa, acesse o Face da TV Educativa. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Hoje vamos aprender mais sobre minha tartaruga. Colega da Denilson na escola de dança, Jonatas Lopes, de 11 anos, estuda balé há 6 anos. Ele também convive com as provocações na escola. Ele já foi até agredido uma vez por colegas. Muitas pessoas me zoam e outras não para mim. Isso não tem nada a ver.
Algumas coisas que são para menina também pode servir para menino, disse Jonas. Exemplo. E os homens têm papel de destaque nos palcos. O brasileiro Thiago Soares, por exemplo, é o principal bailarino do prestígio Royal Ballet de Londres desde 2006. Ele diz que hoje há mais de